Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar início aí à nossa aulinha, número 2 de ecologia, né? Bom, o tema hoje então é sobre energia e matéria nos ecossistemas, né? Então aí continuando essa conversa sobre ecologia, que é um dos assuntos mais importantes que vocês devem aí estudar para biologia, beleza? Bom, então a primeira coisa aqui que a gente poderia pensar aqui, né? Quando eu falo que a aula é sobre energia e matéria, pensa assim, mas que raios é energia e matéria, né? Então, assim, isso aí são conceitos um pouco mais da física, né? Não vou me aprofundar. Qualquer coisa vocês conversem lá com o Marum e com a galera. Mas, quando a gente fala de energia e matéria nos ecossistemas, tem duas coisas que a gente precisa aí tá ligado, né? Então, a primeira coisa, a energia, né? A energia nos ecossistemas. Então, assim, a energia de modo geral é alguma coisa que consiga realizar trabalho, né? Então, energia é um negócio meio difícil de definir, né? A gente sabe meio que intrinsecamente que é energia, né? Então, aqui a energia nos ecossistemas, ela é unidirecional. Então, ela só tem uma única direção, né? E aí as energias que a gente tem aqui, né? Como que chega a energia nesse ecossistema, né? É sempre através da energia solar, né? Quer dizer, sempre não. Então, o que que acontece? O Sol, né, ele emana aí sobre as árvores, né? Então vamos colocar aqui. E aí, como a gente já viu, né, em botânica, lá na aula de fotossíntese, essa energia solar, ela é armazenada em energia química, né? Então, é, tem todo o processo lá de fotossíntese que vai formar a glicose e aí tem todo o processo de respiração, certo? Então, essa energia ela fica armazenada de uma forma química. E aí, posteriormente, essa energia, né, que está armazenada em forma química, uma molécula, né, a glicose, ela é quebrada, e aí nessa quebra, quando a gente faz a digestão, né, ou a respiração, na verdade, na respiração, com a quebra, né, da glicose para a gente obter energia, nesse processo a gente também libera calor, tá? Então, calor. Então, isso é importante a gente entender que a energia ela é unidirecional. Então, tem energia solar, que é transformada em energia química, e aí, por fim, calor, certo? Já a matéria é uma coisa um pouco mais fácil da gente compreender, né? Matéria é alguma coisa que pode ocupar um espaço, né? Então, que tem uma massa e tal, enfim. Então, aqui, né, nos ecossistemas, a matéria, ela é cíclica, certo? Então, a gente tem ó, a matéria inorgânica, que ela pode sofrer processo, né, para se tornar matéria orgânica, e essa matéria orgânica voltar a ser matéria inorgânica, certo? Então, a matéria, a gente pode pensar como se fossem construções de Lego, assim, né? Então a gente tem lá as pecinhas de Lego, então estão lá soltas. Então alguém vai lá e monta alguma coisa, né? Então, por exemplo, ó, tem lá os nutrientes, a planta junta essas peças e forma a planta, né? Então, meio que isso, né? Tipo, tem lá várias peças, aí eu vou lá e monto uma planta. Só que aí pode vir alguém desmontar a minha planta e montar um inseto. E aí outro alguém desmontar esse inseto e montar em outra coisa. Então percebam que a matéria são essas pecinhas, né? Então ela vai indo de um para outro e pode voltar, né? Então, que nem esse inseto ele morre, né? Se eu desmonto o inseto, as peças vão estar lá disponíveis de novo. Então alguém pode ir lá de volta e montar de volta a planta, né? Então essa é a ideia, né? Então que nem nesse caso aqui a gente tem lá um, um cachorro lá, né? Que acabou falecendo e aí nasceu uma flor dentro do crânio dele, né? Então a matéria está sendo reciclada, né? Então a gente tem um ciclo dessa matéria, beleza? Então só para a gente introduzir aí um pouco o assunto. Então vamos lá, né? Fluxo de energia. Teia alimentar, a gente já falou um pouco, né? Na semana passada, eu acabei adiantando um pouco isso, né? Então que é o entrelaçamento de cadeias alimentares, né? Então é um ponto de partida para a gente começar a observar o ecossistema, né? Então para observar desses dois pontos de vista, né? Como acontece o fluxo de energia e como acontece o fluxo de matéria dentro de um ecossistema, né?
Então, aqui, né, falando sobre energia, então a energia tem um fluxo unidirecional e decrescente. Então, o que isso quer dizer? Que quando a, a matéria, ou melhor, a energia, vai subindo nos níveis tróficos, né, ela vai diminuindo, na verdade. Ficou confuso. Então, vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Então, é aquela história. As plantas, né, então os organismos fotossintetizantes vão pegar a energia do sol, certo? Então aqui a gente vai ter o máximo de energia possível, certo? E aí o que vai acontecer? Vai passar para os próximos níveis, né? Então, os produtores vai passar para os consumidores primários, né? Então aqui no rato, gafanhoto, tartaruga, coelho, catito, sei lá. Então, a energia que esses organismos vão ter, né? Então, vou dar uma circulada aqui. Então, essa energia vai ser vinda pelas plantas, né? Ah, esqueci do coelho. Aí depois, quem se alimenta do consumidor primário é o secundário, né? Então, os consumidores secundários. Aí tem um monte, né? Eles vão vir. Onça também. Então, percebo porque chama teia alimentar, porque é uma confusão, né? Então, dependendo de onde eu estou olhando, pode ser consumidor secundário ou primário. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção aqui? Que a energia vai indo de um nível trófico a outro, né? Então, a gente tem os produtores, que aí vai para os consumidores primários, e dos consumidores primários para os consumidores secundários, e assim por diante, né? E aí está chegando no decompositor. E aí tem todo um balanço de como essa energia se comporta, né? E a gente vai ver aí daqui a pouco. Mas já estou dando aí uma ideia de como funciona. Então, para a gente entender bem isso, vamos aí introduzir então as pirâmides ecológicas, certo? Então, as pirâmides ecológicas, né? Ou melhor, pirâmide, todo mundo sabe o que é, né? Não é essa pirâmide aqui do Paulo Barros, que está representando um DNA no carnaval, mas a pirâmide, né, de forma geral, aquela forma geométrica, né? Triangular, tal, com base quadrada ou base triangular, enfim, é um prisma, né? Toda essa história. Mas, para a ecologia, então, a gente usa essa figura para conversar, né, vamos dizer assim, sobre algumas coisas relacionadas ao ecossistema, né? Então, no caso, a gente pode ter pirâmide de frequência, biomassa ou energia, tá? Então, assim, para a gente estar falando sobre isso, né, meio que a gente sempre tem que ter algum ecossistema em vista, né? Tipo, apesar de que muitos ecossistemas, né, se repetem, vamos dizer assim, né, tem alguns padrões, a gente tem que estar sempre levando em conta aquela teia alimentar, vamos dizer assim. Então, sempre que eu estiver falando alguma coisa assim, a gente tem que sempre lembrar de como essas coisas funcionam, né? Então, eu acho que pelo menos teia alimentar, né, a cadeia alimentar, como forma geral, é uma coisa meio tranquila, assim, né? Então, a gente entende que um vai comendo o outro e tal, beleza? Bom, então vamos começar aqui com as pirâmides ecológicas, certo? Então, a primeira pirâmide é a pirâmide de número, ou frequência, tá? Então, ela se baseia no número de indivíduos em um dado ecossistema. Então, o que isso quer dizer? É uma forma de eu representar um determinado ecossistema que eu estou querendo me referir, certo? Então, né, a gente tem dois tipos, que é a convencional ou a invertida. Por quê? Depende do caso, né? Então, que nem nesse caso aqui, o que acontece? A gente tem aqui 1.000 plantas, né? Então, vamos supor que seja um pasto, alguma coisa assim. Então, a gente tem lá 1.000 plantas, né? A população de 1.000 plantas. E essa população de 1.000 plantas, ela alimenta 300 gafanhotos, certo? E aí, esses 300 gafanhotos conseguem alimentar 20 aves. Então, nota, né, que forma uma pirâmide. Então, o interessante é, é somente isso, basicamente. É a gente olhar para o ecossistema e ver como que está se comportando, se a pirâmide é invertida ou não. Então, no caso, uma pirâmide invertida, o que acontece? Se eu pensar num caso de, por exemplo, beleza, eu tenho 3 ipês, são 3 árvores, né? Só que essas 3 árvores, elas comportam 1.000 besouros.
E aí esses 1.000 besouros comportam aí, né, podem alimentar 20 aves. Ou outro caso, né, a gente tem a árvore e tem o besouro. E aí vamos supor que tem algum parasita do besouro, né, algum protozoário. Então, se eu tenho 1.000 besouros, aí eu posso ter 10.000 protozoários. Então, essa pirâmide de frequência, ela nos diz qual está sendo a base, basicamente, né, desse ecossistema, beleza? Aqui o esquema de cor não tem muito a ver, tá? Que aqui tá verde e aqui tá verde, mas não tem nada a ver, beleza? É assim, não é uma coisa que dá para falar muita coisa, né? Eu acho que talvez fique claro também com outros exemplos, né? Então, isso aqui é a pirâmide de números, beleza? Então, ela representa o número de indivíduos que a gente tem nos ecossistemas, tá? E aí, classificando também nesses níveis tróficos, né? Produtores, consumidores primários e consumidores secundários, tá? Então, toda pirâmide ecológica, ela precisa desses três, né? Isso que eu tinha esquecido de falar. E aí, geralmente, os decompositores ou colocam uma barra embaixo dos produtores ou uma barra vertical, assim. Mas é que, por enquanto, a gente vai lidar só com essa cadeiazinha aqui, tá? Produtores, primários e secundários, beleza? Bom, agora a pirâmide de biomassa, a gente tem dois tipos também, né? Que geralmente, vamos dizer assim, são divididos em ambiente terrestre ou aquático marinho, né? Barra marinho. Então, a pirâmide de biomassa, né, ela se baseia na biomassa dos organismos de um determinado ecossistema. Então, a primeira coisa, o que é biomassa? É o peso seco dos organismos, tá? Que é o peso que eles teriam sem água, né? Então, assim, a gente é grande parte formado por água, né? Mas, enfim, o que isso quer dizer? Então, eu tenho lá um dado ecossistema, né? E aí, beleza, eu tenho 10.000, aí notem as unidades de medida, né? Aquele outro lá, a unidade de medida era indivíduo, certo? Então aqui a unidade de medida é grama por metro quadrado, ou metro cúbico, tanto faz, tá? Depende da sua abordagem. Mas vamos supor lá, o que está acontecendo nesse ecossistema? Imagina que tem lá uma floresta, alguma coisa, e eu separo uma parte dela, tá? Então tá lá o ecossistemazinho e tal, e eu faço um quadrado, por exemplo, de 1 metro quadrado. E aí eu vou lá, pego todos os organismos que estão ali dentro, e aí eu peso eles, certo? E aí eu vou chegar numa pirâmide próxima a essa. Então, vamos lá. Então, os produtores, né, com a base da pirâmide, então, por exemplo, eu teria 10.000 gramas por metro quadrado. E aí, esses 10.000 gramas por metro quadrado comportam 1.000 gramas por metro quadrado de gafanhoto, né? 100 gramas por metro quadrado de sapo, 10 gramas por metro quadrado de águia, tá? Então, nota que isso é meio que aliado ao outro, né? Que, ora, se eu tenho aqui mais plantas, elas pesam mais, certo? Então, faz um pouco de sentido. Só que aí chega o ambiente marinho e vem com essa zoada aqui, que isso aqui, inclusive, é uma coisa que me intriga até hoje. Isso aqui é pergunta de prova de uma matéria que, aliás, eu sou monitor, e que até hoje, assim, me deixa bem intrigado. Por quê? Nos ecossistemas marinhos, a pirâmide de biomassa ela é invertida. Então, o que isso quer dizer? Que os produtores eles têm uma menor biomassa do que os consumidores, que é o zooplâncton, né? Então, não sei se vocês já foram apresentados a essa divisãozinha aqui, né? Então, a gente tem o fitoplâncton, que são as algas, e cianobactérias, né? Que são organismos microscópicos, nem sempre microscópicos, mas eles estão lá na água, né? E aí servem de alimento para o zooplâncton, né? Então, eles são fitoplâncton porque são fotossintetizantes. E o zooplâncton é zoo de animais, né? Então, são micro-animaizinhos aí que se alimentam desse fitoplâncton, beleza? Então, é muito interessante, porque a biomassa do fitoplâncton é menor do que do zooplâncton. Porque se a gente pensar assim, bom, para eu alimentar 1.000 gafanhotos, realmente eu preciso de mais grama, né? Porque como que eu teria um ecossistema em que eu tivesse
né? Uma grande quantidade de gafanhotos, mais pouca grama, né? O que que isso acarretaria? Não teria alimento para todo mundo, né? Então seria aí um desequilíbrio, certo? Só que o ecossistema marinho, ele é equilibrado justamente desse jeito. Mas aí, qual que é o segredo, assim, né? O fitoplâncton tem um ciclo de vida muito rápido. O zooplâncton nem tanto. Então, o fitoplâncton consegue se recuperar rápido para conseguir alimentar o zooplâncton, vamos dizer assim. Porque o lógico seria a gente pensar, bom, mas se tem pouco fitoplâncton e muito zooplâncton, vai ter uma grande competição aí, né? Que não vai ter uma grande oferta de alimento, a galera não vai conseguir se alimentar direito, certo? Mas nesse caso não acontece isso porque com essa reprodução acelerada do fitoplâncton dá conta de alimentar o zooplâncton, beleza? Então notem que assim essas pirâmides elas ajudam a gente a ter algumas visões, né, e alguma discussão sobre o que está acontecendo, beleza? Aí aqui por último a gente tem finalmente a pirâmide de energia, né? E a pirâmide de energia, né, ela não tem invertida, é só essa convencionalzinha aí. E aí a gente tem, né, mesma coisa. Então os produtores estão em maior quantidade aqui, né? Então agora a unidade, quilocalorias por metro quadrado por ano, né? Então 40 mil quilocalorias por metro quadrado por ano. E aí o gafanhoto tem 600 quilocalorias e o sapo 40, né? Então a gente nota que a energia vai se perdendo ao longo do ecossistema, né? Então quem consegue reservar maior energia são os produtores, né? E aí pode surgir aí uma pergunta, né? Bom, mas se as plantas têm mais energia, por que que a gente não se alimenta logo das plantas, né? Que a gente poderia obter mais alimento, mais energia pelas plantas, né? Mas o que que acontece? Nem todo mundo é adaptado a se alimentar de plantas, né? Porque a celulose é uma coisa difícil de ser quebrada, né? Não é difícil de ser quebrada no sentido da digestão, né? Então, para fazer a digestão da celulose é um pouco complicado. Então, não são todos os organismos que têm as enzimas necessárias, inclusive o ser humano não tem, né? E aí, por que que a gente tem essa perda de energia também? Bom, tem várias coisas, né? Não sei se vocês já viram em física, que a energia, ela não, não se perde, né? Ela se transforma. E, assim, é muito difícil de você ter algum processo que transforme 100% de uma energia em outra, né? Então, como no caso aí, né? Produtores, eles têm lá 40 mil quilocalorias, só que o que acontece? Eles precisam respirar, né? E aí, nesse processo de respiração, é liberada energia, né? Que é na forma de calor. Aí, depois, tem também a energia que é gasta, né? Para crescimento. Então, já é outro gasto, certo? E aí, depois, de um nível para o outro, né? Do produtor para o consumidor primário. O consumidor primário não consegue dar conta de 100% do alimento que está ingerindo, certo? Se fosse assim, ninguém cagava, porque todo mundo ia conseguir absorver tudo que tinha ali no seu alimento, né? Então já vai outra perda aí. E aí, de novo, essa, essa perda de energia interna, né? Então, do organismo que obteve a energia, ele precisa gastar energia para se manter e para crescer. E ainda, aí depois ele é consumido. E aí, de novo, se perde energia né, nessa alimentação, certo? E aí aqui tem fora, respiração e os resíduos, certo? E aí tem essa equaçãozinha aqui, né, que é a produtividade primária líquida, é a produtividade primária bruta menos a respiração, que é basicamente que é liberado aí, né, para o ambiente. Por quê? A produtividade primária bruta é toda a energia que a planta consegue produzir, certo? A pessoa planta precisa respirar. Então, toda essa energia, menos a energia que ela gasta para respirar, para se manter, é a produtividade primária líquida, que é o que está sobrando, vamos dizer assim, para o ambiente, certo? Bom, então com isso aí a gente fecha aí a parte de fluxo de energia no ecossistema. Deu para sacar legal, assim? Eu Deu um espero que sim. pouquinho. Ah,
Obrigado. Sim, não é uma matéria muito difícil, né? Assim, essa parte de pirâmide. É uma questão mais interpretativa e de lembrar alguns conceitos, né? Eu Isso, dei exatamente. aula em monitoria para o primeiro ano, eu estava no terceiro, e eu fui entender só quando eu fui dar aula para eles, porque quando eu fui explicar, eu falei, nossa, é só isso? Que simples. Mas para quem estava no primeiro ano ainda era difícil. Sim. Então, assim, é sempre importante a gente tentar entender o contexto, né? Porque, assim, o vestibular não vai te perguntar qual que é a base da pirâmide, alguma coisa assim. O que ele pode fazer é ou te dar um exemplo e falar assim, como seria uma pirâmide ecológica desse exemplo? Ou ao contrário, né? Ele dá uma pirâmide e fala assim, dá um exemplo aí de como isso aqui poderia, um ecossistema que seria desse estilo de pirâmide, né? Então é importante a gente ter ideia de como essas pirâmides, quais são as principais caras delas, beleza? Bom, então esse aí foi o fluxo de energia. Então lembrando, energia unidirecional não volta nunca. Ela só é transformada, beleza? Aí agora o ciclo de matéria, né? O fluxo de matéria dentro do ecossistema. Então necessariamente a gente vai precisar de falar de ciclos biogeoquímicos, tá? É um nome aí enorme, parece muito complicado, mas no fundo não é, tá? Então, por quê? Né? Biogeoquímicos? Porque são processos que envolvem a vida, bio, geo, né? Então processos geológicos e químicos, tá? E também, né, atmosféricos, mas aí acho que entra meio que na parte aí do gel. Bom, então a gente vai ver basicamente três, tá? Que é o ciclo da água, do carbono e do nitrogênio, são aí os três principais substâncias importantes aí pra gente, mas toda a matéria tem seu ciclo, certo? E aí cada um tem a sua particularidade, mas todos seguem meio que o mesmo princípio, beleza? Então o primeiro que eu vou falar para vocês é o ciclo da água, ou hidrológico, né? Então, talvez vocês já estejam cansados de ver imagens como essa, né? Então a gente tem aí na nossa atmosfera água na forma de vapor, líquido e sólido, certo? Certo? Então, né, como que ocorre o ciclo da água, né? Então, a gente tem a evaporação, né, que aí vem do oceano, dos rios, dos lagos, condensa na atmosfera, precipita, volta para esses ambientes, né? Lacustre, rio ou marinho, né? E aí tem toda essa história, né? Também tem a neve com degelo, gera escoamento, pode vir, né, a chegar em lagos ou rios e aí depois chegar em oceanos, tem água subterrânea. Então, assim, é um ciclo que é bem conhecido e que acho que talvez seja bem claro de como acontece, né? Então, então, bom, vou até falar. Então, a água vai lá e evapora, certo? Do oceano. Aí junta, precipita. Essa precipitação pode chegar nos lagos, né, e aí ficar parados aqui, ou chegar nos rios. E aí o rio pode ir correndo, né? Ou ainda a água pode infiltrar no solo, né? E aí tem as águas subterrâneas e tal. E aí com o rio, essa água pode voltar para o oceano e evaporar de novo, né? Mas aí a água, já viu, evapora no rio, da água, todos os lados. E aqui eu só queria fazer um adendo aí, que eu li esses dias, inclusive, e eu não tinha parado para pensar nisso, que se a gente pegar aqui, por exemplo, 1 metro quadrado de floresta e pegar 1 metro quadrado no oceano, por exemplo, ou em qualquer outro corpo aqui, né, no lago, por exemplo, a taxa de emissão, vamos dizer assim, de vapor na atmosfera, então o tanto de vapor que vai estar evaporando aqui, né, o tanto de água que vai estar saindo daqui é muito maior por conta das árvores. Então, 1 metro quadrado de uma área arborizada consegue devolver água para a atmosfera em maior quantidade do que o mesmo metro quadrado de um lago ou de um oceano. E aí, por que isso? Vocês saberiam dizer? Lembrando das aulas de botânica, especificamente a última. Porque ela pega água do solo?
Faz parte. E aí lembra como que ela pega a água do solo e transporta ela para as copas. Pelo ductus. Ai, sumiu a palavra. É aquele do Dixon? Isso, pela teoria de Dixon. Por quê? O que que acontece? A, a água, né? Como que as plantas fazem com que o fluxo de água venha da raiz para a copa, né? Ela tem toda aquela história lá de que forma como se fosse uma corrente, né, das moléculas de água que é puxado pela transpiração, né, das árvores. Então isso faz com que as árvores, a gente não, né, as árvores consigam emitir muito mais vapor de água na atmosfera, né, de uma forma mais rápida, né, em maior quantidade, do que o mesmo metro quadrado de uma área que só tem a água, por exemplo, certo? Então, olha, eu nem deveria ter que estar explicando sobre a importância de defender floresta, que para mim isso é um absurdo, mas tem pessoa que precisa sempre desse lembrete, né? E eu sei que não é nenhuma de vocês. Nem meus queridos alunos do CPV que vão assistir essa aula, tenho certeza que nenhum de vocês eu preciso defender aqui as árvores, de modo nenhum. Mas já aproveito e deixo aqui o meu repúdio a Ricardo Salles, que é um senhor que não merece aí nem estar com o nome na minha boca. Mas vamos continuar, gente. Então, o ciclo de água, assim, a gente conhece bem, mas o interesse na ecologia é em como essa água interage com a vida, certo? Por quê? Aqui a gente tem o ciclo meio que fechado no físico, né? No geoquímico, vamos dizer assim. Então evapora, precipita e volta. E aí como que essa água interage com os animais e com as plantas, né? Então montei um esquema aqui que para mim isso foi o ápice da minha criatividade. Então essa talvez seja a aula mais perfeita que eu já fiz, que vamos analisar aqui aos poucos. Então a gente tem dois caminhos, né? As plantas e os animais. Eu reduzi aqui a isso, mas a gente pode meio que falar em autótrofos e heterótrofos, certo? Então, qual que é a relação desses dois grupos, né, com a água? Então, os animais eles ingerem a água através da ingestão mesmo da água líquida ou através de alimentos, certo? E aí, então, há essa ingestão e aí existem meios para eliminar essa água, né? Tanto, na verdade, nenhum meio é voluntário, vamos dizer assim, né? Mas então a gente pode ter aí né, na urina, né, na excreta nitrogenada, no suor, na respiração, né, quando a gente respira, a gente libera água. E esses são os três principais, se eu não me engano. E aí as plantas é parecido, né? Então as plantas, elas sugam a água, né, pelas raízes, e armazenam lá. E aí a mesma coisa, né? Elas transpiram essa água, tanto pelaquela história lá da teoria de Dixon, quanto também pela respiração, certo? Que a respiração, vocês bem lembram que é C6H12O6 mais O2 resulta em H2O mais CO2. Né? Então toda respiração resulta em água, beleza? E aí depois essa água, né, depois de que ela está na atmosfera, ela volta ao estado líquido. Né? E aí lembrando, aqui no caso, a gente libera a maioria da nossa água, libera na forma líquida. Né? E essa forma líquida pode vir a ser vapor, né? E aí voltar a ser água de volta, beleza? Então, a teoria de Dixon é aquela história de como as árvores conseguem transportar a água, né, da raiz até a copa das árvores. Tá na última aula de botânica isso aí, que o professor Michel ajudou nós a desvendar isso aí. Eu não vou falar agora muito disso, só para não deixar claro, não deixar muito tempo, mas depois que eu acabar de gravar aqui, eu posso falar mais sobre isso. Tá bom, obrigada. Então, É que eu, assim, eu esqueci o nome, se era teoria, teorema, e eu fiquei, ué. ah, de boa.
Bom, então aqui, gente, quando a gente está falando agora de fluxo de matéria, é aquela historinha das peças, né? Então, a, a matéria ela vai sendo transportada também através do ecossistema, né? Então, bom, a hora que eu ingiro a água, né, pode ser ali, líquido, mas se eu estiver comendo um fruto, também tem água, se eu estiver comendo qualquer outro alimento, também tem água. Então, essa matéria ela vai sendo transportada através dos ecossistemas, né? E aí depois, mesmo que o organismo morra, se decompõe e tal. Então, assim, é interessante a gente estar ligado nesses ciclos biogeoquímicos, é justamente desse ciclo, realmente, né, desse transporte da matéria e de como ela está em dado lugar, certo? Bom, o ciclo do carbono, eu considero o ciclo mais importante aí da gente entender no mundo atual, vamos dizer assim. Que bom. O ciclo do carbono, ele também, né, envolve essa história de como o carbono é encontrado no ambiente, né? E aí como ele vai se comportando ao longo, né, dos ecossistemas e tal. Mas aqui no carbono, né, o ciclo do carbono, a gente tem basicamente dois, que é o ciclo curto e o ciclo longo, tá? Então, vamos começar de algum ponto aqui, vai ser o gás carbônico, tá? Então, a gente tem lá o gás carbônico que está na atmosfera, e aí, através do processo de fotossíntese, né, tanto das árvores quanto do fitoplâncton, esse carbono, que está na forma de gás, ele é armazenado na forma de orgânica, na forma de açúcar, certo? Então, no caso, C6H12O6 ou qualquer outra coisa, tá? Então, o processo de fotossíntese, ele é extremamente importante para a gente fixar esse gás carbônico, certo? Por quê? Carbono está em tudo. A gente é feito de carbono. Só que o que acontece? Nós, né, os consumidores, a gente não consegue pegar esse gás carbônico da atmosfera e transformar no que a gente precisa, certo? Então, as plantas fazem esse trabalho. E aí a gente vai lá, se alimenta das plantas que tiveram esse trabalho de fixar o carbono, e aí a gente libera, né, de volta através da respiração ou da decomposição, certo? Então esse aqui é um ciclo curto, mais simples de todos, né? Então, o gás carbônico está lá, a planta vai lá, rouba esse gás carbônico da atmosfera, transforma em açúcar. Eu vou lá, me alimento daquele açúcar, respiro, e esse gás carbônico volta para a atmosfera. Mesmo a planta já respirando, já está devolvendo uma parte do gás carbônico que ela utilizou, certo? Então, esse é o ciclo curto, beleza? Não, assim, não é tão complicado, né? Aí o que acontece o ciclo longo? É um ciclo em que a gente, alguns organismos, né, ou alguns processos geológicos fazem com que esse carbono leve aí mais tempo e tenha um ciclo realmente mais longo. Por quê? O que acontece? Então aqui, né, a gente tem alguns exemplos. O petróleo, o carvão, e eu adicionei outro que é o carbonato de cálcio, tá? O que acontece? Então, o processo de formação de petróleo, de carvão, qualquer coisa. Então, a gente tinha lá matéria orgânica, que aí foi soterrada, e aí submetida a altas pressões, altas pressões, altas temperaturas e tal, transformar essa matéria orgânica nesse, nesse tipo de composto, né? Então, petróleo e carvão são matéria orgânica, é carbono, só que estão nessa forma diferente, vamos dizer assim, né? E aí, o que acontece? Esse carbono, ele está preso aqui, né? Ele tá fora do ciclo, vamos dizer assim, né? Por quê? O ciclo aberto aqui, né, ou melhor, o ciclo curto, o que acontece? Então eu estou respirando, né, estou fazendo fotossíntese e respiração, então ele só conta com isso, certo? Então todo o gás carbônico que está na atmosfera hoje, né, ou melhor, vamos pensar assim, né, um mundo lá ideal, então tem lá, né, o gás carbônico, e aí as plantas, né, absorvem esse gás e aí devolvem e tal. Então, tipo, o ecossistema, né, a biosfera, estava preparada para lidar com isso, certo? E aí, a fonte de carbono, basicamente, né, natural, é a respiração dos organismos. Outra fonte natural, vulcanismo. Né? Então, se explode um vulcão, vai liberar um monte de gás na atmosfera. E aí realmente não tem o que fazer. Né?
E aí libera esse carbono que talvez estivesse nesse ciclo longo, né? Só que assim, o vulcanismo acontece a todo tempo, né? E nem a grandes proporções. Então, por isso que é chamado de ciclo longo, né? Porque, putz, uma planta nascer e eu comer ela é rápido, né? Ou mesmo no processo de respiração, né? Então, produziu oxigênio e já consumiu. E aí o que acontece? Quando esse carbono ele está fora do rolê, vamos dizer assim, né? Então ele está aqui, está quietinho. Então todo esse carbono está aqui, está armazenado, ele não está na atmosfera, né? Então está armazenado aqui. E aí vem a grande ideia da humanidade, que é vamos tirar esse carbono que está aqui preso e vamos jogar na atmosfera de volta. Não vai dar nada. Então, não sei se eu estou conseguindo expressar a merda que foi isso. Por quê? Como esse carbono estava aqui preso, então a gente tinha aqui uma quantidade X de gás carbônico na atmosfera, certo? Naturalmente. Então, vamos supor, sei lá, um valor aí, 20. 20 qualquer coisa. Aí tá lá o petróleo, o carvão tá lá quietinho e eu faço esse processo de combustão. Então, o que acontece? Todo esse carbono que está aqui, na forma, né, líquida ou gasosa, ou, né, sólida aqui, é liberado na forma de gás de novo. Então, num ciclo que estava preparado para lidar com 20, né, gás carbônico, né, vamos dizer assim, estava fechadinho, estava rolando de boa lá. Então, beleza, a gente consegue, o ciclo estava dando conta. Só que como com essa emissão de novos gases, então aumentou, sei lá, 200 gás carbônico, né, ao longo do tempo. Então, o que acontece? Bom, tá ficando gás carbônico em excesso na atmosfera. Antes a atmosfera estava de boa. Agora está enchendo desse gás carbônico, né? Então, esse aumento, né, da temperatura que a gente vem sentindo aí ao longo do tempo, ele está diretamente relacionado a isso. Por quê? Esse carbono estava lá armazenado e do nada voltou para a atmosfera. Então, uma atmosfera que tinha uma quantidade de X de carbono, agora tem 100x, entendeu? E aí o gás carbônico tem toda aquela história, né, de ser um gás de efeito estufa e tal. Então, é por isso que é chamado de ciclo longo, né? Porque ele está lá armazenado. E isso aí acontece também com o carbonato de cálcio, né? Que é a estrutura dos corais, né? Também consegue sequestrar aí o carbono da atmosfera, né? Contribuindo para isso. Então, quando a gente, não sei se vocês já viram esse termo, né? De sequestro de carbono, é justamente isso de tentar pegar esse gás carbônico que está na atmosfera e tentar deixar ele num modo que ele não volte tão cedo, vamos dizer assim, para a atmosfera. Né? A gente tentar tirar o gás carbônico da atmosfera para tentar diminuir essa quantidade de gás que está aí disponível, certo? É assim, talvez possa estar complicando um pouco, mas eu quero só introduzir assim, talvez aí depois talvez vai ficando mais claro, tá? E por fim aqui a gente tem o ciclo do nitrogênio, que também é um ciclo aí bem complexo, mas que de modo geral eu já fico feliz se você entender que o nitrogênio tem um ciclo. Tá? Então, assim, pegar a ideia geral da coisa já é interessante, tá? Então, vamos lá, o ciclo do nitrogênio. Então, a gente tem o nitrogênio, ele pode se encontrar na forma inorgânica, né? Então, de amônio, gás nitrogênio, nitrato, nitrito, ou orgânica, que é aminoácidos e bases nitrogenadas, que são isso aqui que é extremamente importante para nós, né? Porque aminoácido forma proteína, e aí proteína forma músculo, forma tudo, né? E bases nitrogenadas formam o nosso querido DNA, tá? Então, assim, o ciclo de nitrogênio é esse, e aí tem vários rolezinhos aqui, né? Mas que a gente vai descrevendo aqui, beleza? Então, eu vou começar pelo nitrogênio na atmosfera, tá? Então, o nitrogênio é um gás aí que tá, se eu não me engano, é 70% parte da atmosfera. Só que o que acontece? Nem nós, nem as plantas, conseguem pegar esse gás e transformar em proteína ou aminoácido, certo? Por quê?
É aquela história do Lego, lá, vamos dizer assim, né? Porque a gente precisa de nitrogênio, certo? Só que assim, tem formas de nitrogênio que a gente não tem acesso. Primeiro, por quê? A gente não absorve esse nitrogênio pelo pulmão e esse nitrogênio consegue ser transformado facilmente aí em aminoácidos ou bases nitrogenadas, né? Então, para isso a gente precisa ingerir ele pelo estômago. Nem que a gente coma nitrogênio, vamos dizer assim, a gente conseguiria, tá? Então, assim, o nosso corpo, né, tem modos específicos de absorver esses nutrientes que a gente precisa, certo? Então, bom, o que acontece? A gente tem lá o gás nitrogênio e aí ele passa por esse processo de fixação, que é justamente pegar esse gás, que é uma forma inorgânica, e, na verdade, também transformar numa forma inorgânica, mas numa forma que esteja acessível para os outros organismos, né? Então, ele vai transformar o N2 em NH4, tá? Em amônia. E é esse processo aí de amonificação. E aí essa amônia pode vir a sofrer esse processo de nitrificação, né? Que aí transforma a amônia em nitritos. E aí esse nitrito pode ser transformado em nitrato, que aí sim é a forma que a gente consegue absorver da melhor forma o nitrogênio, né? E aí vem o ciclo que a gente conhece bem, né? Então, a planta absorve esse nitrato, a gente se alimenta dessa planta e aí devolve, né? E aí, através dos decompositores, forma amônia de novo e vem o nitrito, nitrato, enfim, tá? Então, aqui também, se você ver, né, tem um ciclo meio que fechado, que aí envolve só essa parte orgânica, ou melhor, só essa parte do solo, né, vamos dizer assim, né? Que aí o que acontece? Então, a gente tem o nitrito, que é através dessas bactérias nitrificantes, transforma em nitrato, e aí a planta absorve o nitrato, e aí também é a mesma história, de que a planta consegue pegar essa substância inorgânica, transformar numa substância orgânica, e aí vai lá os animais, né, comem essa planta, e aí é interessante, né, da gente pensar, porque tá lá as peças, né, então, aí a planta vai lá e monta suas proteínas, monta suas coisas. Aí vem o coelho, vai lá e come. Então, o que acontece no processo de digestão? A gente desmonta tudo e remonta, certo? Então, que nem, sei lá, né, no caso do colágeno, assim, né, que tem aquela minha avó, assim, adora, não, vou comprar colágeno e tal. Tipo, nossa, eu nem, né, nem quis explicar para ela que na verdade não adianta, porque o que acontece? O colágeno já é uma proteína, né? Então, quando você ingere o colágeno, seu corpo é, vai desmontar o colágeno e vai montar outras coisas, vai usar as peças do colágeno para montar outra coisa. Pode vir a formar colágeno, pode, mas não é certo disso, né? Então a mesma coisa para a planta. Então a planta vai lá, monta proteína, monta base nitrogenada, né, na forma de DNA e tal. A gente vai lá e come. Aí, DNA, tudo é transformado em aminoácido, transformado em base nitrogenada. E aí no nosso corpo remonta de novo em DNA e tal. E aí vai lá alguém e come o coelho. E aí mesma coisa, desmonta tudo, monta de novo. Então, pô, desculpa acabar aí com a ilusão do colágeno aí, mas fiquem espertos aí com esses remédios, assim, né? Que é interessante a gente pensar isso, de que muitas coisas que algumas marcas prometem aí, né? Tipo, nossa, vai aumentar o colágeno. Tipo, como você vai garantir que vai aumentar o colágeno se não tiver aí, sei lá, alguma compensação hormonal, talvez, né? Mas isso aí, vocês podem conversar melhor com a Mari e com a Iris, que aí é mais a área delas lá, que elas manjam bem disso aí, tá? Então, acho que deu para entender, né? Que no fundo é importante a gente saber, né, ter uma ideia geral desses ciclos, né, de saber como eles funcionam e tal. E aqui, uma coisa interessante, né, é que essas bactérias podem estar aí em sintonia com raízes, né? E aí, putz, isso é extremamente vantajoso para as plantas, né? Por quê? Pô, a bactéria vai estar lá roubando,
nitrogênio da atmosfera e jogando direto na raiz da planta, já dando de mão beijada. Então, essa planta vai conseguir crescer, né, com mais nitrogênio disponível. E aí isso, inclusive, é uma das coisas muito interessantes da agroecologia, né, que é justamente tentar usar dessas coisas para evitar químicos excessivos, vamos dizer assim. Né? Então, pô, em vez de eu precisar usar um fertilizante, o famoso NPK, né, que tem nitrogênio, fósforo e potássio, bom, vamos usar uma bactéria que ela já vai fazer isso naturalmente. Né? Então, o efeito, né, que isso vai gerar no ecossistema de modo geral é menor. Né? O que acontece, principalmente o NPK? Ele vai ser dissolvido, né, no solo e tal, e aí esses nutrientes podem vir a chegar em lençóis freáticos ou em rio mesmo, e aí chegar no mar e tal. E aí esses nutrientes vão estar disponíveis e aí alguns organismos podem se aproveitar deles, né? Então, principalmente microalgas. São, e algumas são bem desgraçadinhas de poder gerar toxinas e tal. Então, tudo tem um impacto, né? Mas depois a gente vai conversar sobre isso um pouco mais. Mas eu já queria já introduzindo isso, principalmente esse lance da agroecologia, que eu acho sensacional, que é justamente utilizar de processos naturais, né, na melhor forma para a humanidade, vamos dizer assim. E aí, consequentemente, também para o ambiente. Né? E aí, eu não preciso usar, por exemplo, fertilizante, é um gasto a menos. E aí, a agroecologia também já tem todas as outras questões, por exemplo, controle de pragas. Eu não preciso de um agrotóxico, não preciso de nada, de um transgênico. Então, talvez de algum processo natural eu consiga tirar as pragas da minha plantação e ou direcionar para outra. Sei lá, é que realmente eu não conheço muito esse processo. Eu tenho uma amiga que faz agroecologia. Se vocês tiverem interesse, posso pedir para ela vir conversar com nós. Mas, por exemplo, ter algum ou utilizar já um predador natural dessas pragas, né? Tem muitos produtores que usam joaninhas para as joaninhas se alimentarem das pragas que vão prejudicar o seu cultivo ou talvez outras plantas e tal. Mas é muito interessante isso, tá? Bom, então é isso, pessoal. É o ciclo sem fim. O Rei Leão já nos alertava. Espero que tenha ficado claro aí tudo que a gente conversou. Mas qualquer coisa, só dar uma lidinha a mais, né? Que assim, eu estou mais só apresentando os ciclos, né? Apresentando um pouco isso, mas é importante que vocês tentem ler e também ir observando assim qualquer coisa e relacionando com isso que a gente está conversando, tá? Então vou parar a gravação aqui. Muito obrigado por quem assistiu até agora. Até a próxima semana.